Imagina só que você acabou de chegar num novo ambiente, que é importante que você esteja, de repente um compromisso profissional, e aí você se depara com um monte de gente que você não conhece. Você claramente percebe que as pessoas conversam entre si, mas você não conhece absolutamente ninguém. Qual é a sua reação? Grande parte das pessoas não sabe o que fazer nessa situação, fica meio sem graça, meio com vergonha, pega ali o celular e começa a mexer meio que como uma fuga, para que de fato ela busque o conforto, visto que nela mesmo não há conforto. Essa é exatamente a hora que a vergonha começa a se manifestar. E esse é o momento, obviamente, numa situação talvez profissional, numa reunião, em algum encontro que você vai e poucas pessoas são de fato conhecidas. Mas muitas vezes isso acontece quando você precisa conversar com uma outra pessoa que talvez você esteja interessado em puxar um assunto, ou até porque a pessoa de fato é atraente, ou ainda você tem uma situação profissional que você tem que apresentar, mas você se sente vulnerável. E naquele momento você começa a perceber que as pessoas têm reações não exatamente aquelas que você gostaria, e aí a vergonha começa a tomar conta. Mãos começam a suar, o rosto fica vermelho, a boca fica seca, e aí o cérebro, ele não lembra as coisas direito, as respostas nunca vêm e a pessoa trava. Ela deixa de ser ela mesma, bem na hora mais importante que de fato ela precisava ser. Afinal, a vergonha vem nestes momentos importantes e marcantes da nossa vida. Então, se você quer entender de uma vez por todas de onde surge a vergonha e o que ocorre no seu cérebro neste exato instante, até porque não existe sucesso, crescimento, progresso sem exposição, então este capítulo ele é essencial para você. Aproveita e pega o dedo aqui nesse botãozinho, senta o dedo no like, compartilha para outras pessoas que você acha que também podem se beneficiar e vamos embora entender de uma vez por todas o que é e como reagir frente a essa tal vergonha. Fala pessoal, André do Empower Academia Cerebral, criador do método Reprograme Seu Cérebro, e esse é um capítulo especial sobre um assunto que faz parte do dia a dia de grande parte das pessoas, aquelas que de fato se consideram mais tímidas e que sempre a vergonha faz parte do dia a dia, mas tem gente que não se considera tão tímido assim, mas repare só que em alguns momentos da vida há de fato uma redução do nível de energia. Talvez para algumas pessoas é na hora que ela tem que dizer o preço dela. Poxa, o meu serviço é super bacana e eu ofereço isso, mas quando ela tem que dizer o preço, ela diminui porque ela não gosta de cobrar. Para outras pessoas é em hora que ela tem que se impor, talvez dizer algo contrário ao que a maior parte das pessoas pensa. Não importa qual é a situação, mas o fato é a vergonha, ela de fato faz parte de grande parte das pessoas, mesmo aquelas que não se consideram tímidas. Então, é essencial que a gente consiga entender o que é essa tal sensação que aparece, que toma conta da gente, a gente muda fisicamente, a gente não consegue lembrar direito das coisas, não processa muito bem. Por que que o nosso cérebro faz isso com a gente? Que tal entender isso de uma vez por todas? Então, é exatamente essa a nossa ideia, até porque imagine só como seria a sua situação atual, como ela estaria melhor ou pior se a vergonha simplesmente não existisse. Seria muito melhor, não é? Você não seria muito mais livre para agir, independente do que aquela outra pessoa pode dizer, pensar a respeito de você. Isso não vem ao caso, afinal, você está livre dessa tal vergonha. Será que de fato isso é possível? Será que é possível parar de perder oportunidades, eventos, situações que seriam importantes para você por conta dessa tal vergonha? E isso não só é possível, mas, mais uma vez, isso também é desejável. E um bom jeito de a gente começar essa nossa conversa é pensar a respeito da coragem. A coragem não é a ausência de medo, é simplesmente você agir apesar do medo. É você reconhecer que existe ali o medo, mas entrar em ação ainda assim. Não significa eliminar o medo. E da mesma forma, a vergonha, ela não precisa necessariamente ser eliminada para que a pessoa realmente consiga entrar em ação, fazer aquilo que ela tem que fazer. Afinal, o nosso dia já está cheio de problemas, não é mesmo? Já bastam os problemas do dia a dia, a gente não precisa criar o nosso próprio problema.
problema, a nossa própria trava, a nossa própria vergonha. Então, para a gente começar, eu vou cobrir aqui 2 assuntos. Primeiro, de onde surge essa tal vergonha e o que acontece no seu cérebro neste momento. Começando, portanto, por de onde surge isso? De onde vem? Por que ela acontece? E 2 pontos são essenciais. Primeiro, a figura do outro. Ninguém sente vergonha sozinho. A vergonha, ela sempre acontece quando há um terceiro. Ninguém fica com vergonha do que a pessoa acabou de fazer ali sozinha num quarto fechado em que ninguém viu. A vergonha pressupõe o outro na equação, naquela situação, afinal, sem isso não existiria a vergonha. Então, este já é o primeiro elemento, a nossa relação e a nossa habilidade de se relacionar com o que a gente pensa do outro e com o que o outro pode eventualmente pensar a respeito de nós mesmos e como a gente interpreta este estímulo, como esse estímulo ele é processado no nosso cérebro. Mas, de novo, o primeiro ponto é o outro. E um segundo ponto muito importante é a racionalização. E obviamente, quando eu digo racionalizar, eu sei que muita gente vai dizer: André, como assim racionalizar? A vergonha é algo inconsciente que aparece naqueles piores momentos. E é de fato inconsciente, mas ela acontece e o despertar desse inconsciente é exatamente quando você olha para aquela situação e você avalia que o que você acabou de fazer ou que o outro está pensando a respeito de você te torna uma pessoa inferior. Então é a própria pessoa se julgando inferior frente à própria expectativa. Olha só que louco isso. E a expectativa é algo absolutamente racional. Você estabeleceu que você tem essa expectativa. Eu quero chegar lá, eu quero gerar essa impressão, eu quero gerar esse impacto, eu quero isso. Essa é a sua expectativa. E aí quando você se compara com a sua própria expectativa e fala: cara, que experiência deplorável, que coisa que eu acabei de fazer, não deveria ser assim, não pode ser assim, as pessoas esperavam muito mais de mim e eu esperava muito mais. É exatamente um processo de racionalização. Você compara a sua expectativa com aquilo que racionalmente você vê acontecendo e você fala: é inferior àquilo que eu gostaria que fosse. E é exatamente neste momento que a gente começa a questionar a maneira que a gente está agindo e a gente começa a perder um pouco do controle, afinal a gente se sente ali vulnerável. E é exatamente essa vulnerabilidade, por conta da racionalização, que é exatamente o grande despertar dessa tal vergonha, e é por isso que ela só existe em seres humanos. Não há, por exemplo, uma zebra envergonhada. Você não consegue ver uma zebra no cantinho ali falando: nossa, eu esperava agir de uma forma diferente. Não é. E é exatamente esse ato de pensar. A vergonha está na racionalização e ela envolve o seu consciente. Ela surge, portanto, resumindo o que eu acabei de dizer, naquele momento em que você olha para aquilo que você acabou de fazer e você começa a pensar quão deprimente foi aquela experiência ou qualquer outro pensamento de quão é inferior você versus a expectativa que você tem daquilo que você deveria ser para o outro, daquilo que você deveria ser naquela situação, e neste momento você é dominado pela vergonha. E o pior é que neste momento ela entra num ciclo vicioso, porque você já se questiona naquela situação, você fala: poxa, já não foi muito bacana, e como a gente vai poder discutir já já, ela também compromete algumas funções essenciais para você. E ali, aquele momento que você poderia de repente reverter a situação, dar a resposta correta ou reagir de um jeito que realmente fizesse você solucionar, mas você não está inteiro ali, porque a sua capacidade decisória já mudou, a sua própria memória, você querer lembrar alguma coisa que você tinha que dizer, não acontece com tanta intensidade. A gente já vai falar a respeito disso, mas naquele momento você começa a se diminuir, não se sentir capaz, não se sentir adequado, não se sentir desejado, não se sentir no mesmo nível do grupo de amigos que você convive. Afinal, as pessoas estão comentando sobre você e elas estão te colocando para baixo. Só que você aceitou isso, você começou a se comparar com a sua expectativa de como você gostaria de estar sendo visto naquele grupo. E é a sua expectativa versus o que os outros estão tendo que basicamente te coloca numa situação para baixo. Tudo isso que eu acabei de falar se soma, deixando a pessoa muito mais vulnerável. Vulnerabilidade é exatamente a palavra mais importante neste momento e a pessoa começa a se questionar ainda mais. Resumindo então, existem duas grandes palavras para a gente abrir essa nossa conversa. De onde então surge a vergonha? Pergunta principal a ser respondida nessa primeira parte da conversa surge de dois elementos: da existência do outro, não há como você sentir vergonha sozinho, e da racionalização, daquele momento em que você começa a avaliar o que acontece frente à sua
própria expectativa e você se sente ali inferior, portanto mais vulnerável, entrando num ciclo absolutamente complexo, fora da nossa zona de conforto, e é exatamente nesse espaço, nesse terreno, que é o terreno mais fértil para nascer, surgir essa tal vergonha. E é legal que a gente faça aqui um pit stop, uma definição. O que é vergonha? E a vergonha ela é considerada um sentimento moral. Sentimentos morais podem ser positivos, como orgulho, gratidão daquilo que eu acabei de fazer, orgulho que as pessoas estão realmente reconhecendo o que eu fiz, o que eu sou, ou negativos, como a própria vergonha, como o constrangimento, como a culpa, por exemplo. E o papel desses sentimentos considerados pró-sociais, eles basicamente têm um papel regulador das nossas atitudes, da forma que a gente se relaciona com as outras pessoas, com uma intenção, que a gente consiga se adaptar socialmente. É isso que faz com que a gente consiga se encaixar na sociedade, se encaixar nos grupos que nós convivemos. Se você reparar, os grupos de pessoas são muito similares. Quando uma pessoa começa a agir de forma diferente, agir de forma estranha, pensar de uma forma muito diferente, as pessoas questionam aquela pessoa e ela começa a se incomodar até que se torna insuportável e ela sai do grupo. Portanto, o que é um grupo? O que é uma sociedade? São pessoas que têm alguns elementos em comum e quando uma pessoa age fora daquilo, existem sentimentos morais que naturalmente a gente tem, que é uma forma de regulação para que a gente continue pertencendo nos grupos, porque pra gente é importante e a gente sabe disso. Então, em essência, a vergonha tem exatamente essa intenção, fazer com que a gente consiga se adaptar. O problema é quando a gente cria uma carga muito forte e exatamente essa adaptação que deveria nos trazer para dentro do grupo com mais proximidade acaba nos afastando, fazendo com que a gente fique preso em uma prisão própria. A gente não age do jeito que a gente deveria, a gente não age do jeito que a gente gostaria, não consegue lembrar das coisas. E aqui eu quero entrar um pouco mais então na segunda parte da nossa conversa. Qual é o efeito da vergonha no nosso cérebro? Porque se ela é tão pesada para a pessoa que possui a vergonha, afinal só quem de fato sofre demais com a vergonha sabe quão incômodo isso pode ser. A pessoa adoraria agir de uma forma diferente, interagir de uma forma diferente, ser mais leve, levar a vida de uma forma mais leve, mas ela não consegue, porque ela está presa a ela mesma, não há ninguém prendendo a pessoa. Então é legal a gente entender agora, nessa segunda parte da nossa conversa, o que acontece no nosso cérebro. E eu queria trazer aqui de uma forma resumida, né? Obviamente não vai dar para entrar em todas as nuances cerebrais, mas a vergonha é aquele momento em que, por conta de toda essa pressão, e especialmente naquele momento em que a gente repara que a nossa expectativa não foi atingida, isso gera um disparo, isso gera um estímulo muito forte no nosso cérebro em áreas que são essenciais para uma série de funções que, obviamente, são comprometidas no momento que a gente está sentindo vergonha. Quais seriam elas? Pensamento, memória, o nosso comportamento propriamente dito, até a audição, aprendizado e emoções. E é por conta disso que em um momento de vergonha aguda, intensa, a gente não consegue nem reconhecer o nosso comportamento. A gente fala, poxa, eu agi de um jeito que não era a minha própria pessoa. Eu queria ter dito alguma coisa, mas eu nem lembrei. E para a gente entender esse momento, que é essa descarga gerada pela nossa própria frustração, da nossa própria expectativa e como isso descarrega o nosso cérebro, eu poderia aqui entrar de um jeito complexo. Existiu essa discussão no mestrado em Neurociência e Neuropsicologia que eu faço em Londres, mas aqui eu quero trazer de um jeito mais simples, para que você realmente consiga entender e, obviamente, usar isso de um jeito mais construtivo. E para isso eu quero entrar não nas subdivisões do nosso cérebro, mas o cérebro ele pode ser dividido de um jeito mais macro nos lobos. O lobo frontal e basicamente o lobo temporal são os mais impactados neste momento, nesse choque gerado pela sua própria expectativa sendo frustrada, quando você se sente ali inferior, se sente vulnerável, se sente quebrando a sua própria expectativa. O lobo frontal ele é importante para uma série de funções, obviamente, mas mais notadamente pensamento, memória, comportamento, e o lobo temporal, muito importante para ouvir, muito importante para aprendizado, para interpretar e sentir emoções. E essa sobrecarga gerada pela vergonha compromete exatamente essas duas grandes áreas do nosso cérebro, obviamente outras também, mas de uma forma mais simplificada, essas seriam as duas mais impactadas, e a gente consegue inclusive reconhecer todos os sintomas da vergonha exatamente nisso tudo que eu falei. Quando a gente fala, poxa, eu queria pensar em algo diferente para sair dessa situação vergonhosa, eu queria realmente propor algo diferente, dizer algo diferente, mas o nosso pensamento ele está comprometido. Eu queria lembrar que eu poderia dizer algo para aquela
aquela pessoa que está ali me afetando e dizendo alguma coisa, mas eu não consigo dizer nada para ela, eu não consigo lembrar, o meu comportamento muda, eu mudo o meu jeito de ser, meu jeito de agir. Muitas vezes a gente começa a ter uma audição seletiva, a gente ouve somente aquilo, se tem alguém falando uma série de coisas negativas, aquilo começa a crescer pra gente e enfim, o aprendizado ele é comprometido, você não vai conseguir aprender absolutamente nada naquele momento, porque você está vulnerável, emocionalmente alterado, e é exatamente o que de fato é a vergonha. A gente reconhece exatamente tudo isso que eu falei naqueles momentos em que a vergonha de fato se apropria de você, se apropria do seu cérebro. E obviamente, quando se fala de tudo isso, fica aqui a grande pergunta: o que é que a gente pode fazer em relação a essa tal vergonha para que ela tenha menos peso, para que ela seja menos uma prisão do que ela acaba sendo para algumas pessoas? E existe sim algo que pode ser feito, mas nunca é um estralar de dedos quando se fala do nosso cérebro. A gente precisa ir treinando, condicionando, fortalecendo, mudando comportamentos, mudando o nosso foco, a interpretação do que a gente tem frente aos estímulos que a gente recebe, e é exatamente nessa linha que de fato a gente tem que seguir. O ponto é, e o mais importante é, quanto menor a preocupação com a imagem e com o que as pessoas vão pensar a respeito de nós ou de determinada atitude que a gente tem, menor será o impacto da vergonha. E também, quanto maior for a sua confiança, a autoconfiança, menor também será o impacto da vergonha. Porque a autoconfiança, ela é exatamente aquele elemento que surge e que simplesmente você fala: poxa, tudo bem, eu não sei tudo, eu não conheço tudo, mas eu vou dar um jeito, mesmo que não saia do jeito que eu gostaria. E é exatamente isso que a autoconfiança pode fazer por nós. Basicamente, uma pessoa que possui um senso forte de autoconfiança, ela tem comportamentos diferentes, ela anda de forma diferente, ela gesticula de forma diferente, ela fala de forma diferente. E isso é algo que pode sim ser treinado, já vou falar um pouco mais a respeito disso. Mas esse é o grande antídoto. Dá para dizer que é fácil você desenvolver a autoconfiança? Não, mas é um processo e é exatamente o que mais você precisa. Mas existem outros elementos que também você pode trazer para a dinâmica para reduzir o senso de vergonha. Por exemplo, no meu passado, posso dizer uma situação que a vergonha poderia ter se manifestado e o que eu fiz naquela situação, de repente, serve também de estímulo e de ideias do que de fato você pode fazer. Mas eu tinha 29 anos, absolutamente jovem, respondia para o presidente de uma empresa com mais de 3 bilhões de faturamentos, tinha um time grande e eu passei, basicamente nessa empresa, passei um ano desenvolvendo um projeto absolutamente importante, super relevante para a empresa. Todas as áreas estavam curiosas para saber como é que ia ser, como é que ia funcionar tudo aquilo. Montei uma estrutura totalmente à parte, um time diferente, como se fosse, e de fato era, uma unidade de negócios à parte da empresa. E naquele momento, de fato, chegou o dia de apresentar. Chegou o dia da convenção que eu apresentaria o projeto para todas as pessoas. Obviamente, o meu chefe, que era o presidente, os diretores, todos sabiam do projeto, mas a empresa era a primeira vez e era muita gente e eu tinha 29 anos, talvez o mais jovem ali para fazer uma apresentação naquele momento e, poxa, um momento que eu tinha tudo para sentir vergonha, absolutamente tudo, né? Estava vulnerável e a vulnerabilidade é o carro que abre, é a janela que abre ali, que você abriu e que a vergonha pode entrar. Não é nem pela porta não, ela entra pela janela mesmo. Só que o que eu fiz naquele exato instante? Eu estava cercado de muito conhecimento, de muita informação. Então, nesse ponto, eu já tinha um pouco mais de âncora. Eu tinha algo que me trazia solidez. Eu conversei com várias pessoas, além do núcleo, eu falei um pouco mais sobre o projeto, peguei opinião, conversei aqui, conversei ali e comecei a me cercar de opiniões das pessoas. E eu vi que a reação era absolutamente de ficar de queixo caído. Todo mundo gostou demais. Isso deu muito mais senso de segurança para mim. Então não era a primeira vez que eu ia dizer aquilo. Esse já é um primeiro ponto. Se você quer fazer algo e não sentir vergonha, fazer pela primeira vez na frente de mais pessoas, talvez não seja a melhor conduta, especialmente se é algo importante. Então, sem saber que eu estava fazendo dessa forma, mas simplesmente para sondar mesmo, para pegar opinião, para ajustar, até para melhorar o projeto, eu fui conversando com as pessoas. Mas isso me deu um senso de segurança tão significativo que na hora da apresentação eu estava absolutamente tranquilo que daria tudo certo. E foi exatamente isso que aconteceu. Abriu, né, o momento que eu começaria a apresentar. Obviamente, eu estava apreensivo, um momento complexo, muita gente, projeto novo, poderia dar certo, poderia dar errado. Eu tinha sinais de que daria certo, mas
nunca se sabe, né? Sempre pode acontecer alguma coisa. Cheguei ali no palco, comecei a apresentar, tinha uma música de abertura, foi super bacana, o pessoal super se envolveu. De repente, continuou, a apresentação foi indo, até que acabou. E eu não sabia como estava a reação das pessoas até que acabou. Na hora que eu falei, galera, é isso, estou super animado, agora a gente começa uma nova fase aqui da empresa e conto com cada um de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fechei, deixei o microfone de lado, fui devolver para outra pessoa. Quando eu olho de novo para a galera, tava todo mundo de pé, aplaudindo. Todo mundo me aplaudindo de pé. Fiquei muito feliz, obviamente, e a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu time, todos para subirem no palco, porque as palmas não eram só para mim, era para o meu time como um todo. Chamei todo mundo lá e a gente começou a receber uma energia espetacular. Mas o fato é, e obviamente eu fico feliz de contar, esse foi um momento meio marcante para mim, mas o fato aqui é, eu treinei antes, não foi a primeira vez, e quando você faz algo pela primeira vez em público, fica muito mais difícil, você fica muito mais vulnerável. Esse é um dos elementos que fortalecem a sua confiança. Agora, não é sempre que você pode treinar, porque muitas vezes as situações são absolutamente inesperadas. Você está numa mesa de amigos e todo mundo começa a te sacanear, falar um monte de coisa de você, e você fala, ai caramba, o que esses caras estão falando de mim? E aí você começa a ficar com vergonha, sem graça, sem saber o que fazer. Ou você entra no ambiente e é aquele que eu falei, né? Você chega lá, todo mundo se conhece, menos você, você olha ali pro celular e você fala, bom, e agora? Para onde eu faço? O que eu faço? Para onde eu olho? Né? As situações não são tão previsíveis assim, a ponto de você poder treinar todas. Então, existe um outro lado que você tem que treinar, que é exatamente o seu cérebro, e gostaria muito de te convidar para uma aula, e é uma aula absolutamente aberta e gratuita, que você pode entrar para treinar e aprender como você treina o seu cérebro, para que você consiga sim desenvolver e sentir mais autoconfiança, porque sim, a autoconfiança é alvo de treino, é algo que você pode sentir, é um sentimento, você se sente confiante naquele momento. E tem momentos que não. Por que será? Se você sente em algum momento e outros momentos não, você pode sentir com mais intensidade em alguns momentos. E essas são as pessoas que a gente denomina pessoas com muito mais confiança. Elas simplesmente aprenderam a usar os estímulos ao redor delas, inclusive dentro delas, próprios pensamentos e tudo mais, a ponto de aquilo fomentar mais energia. E quando você aprende isso, você aprendeu o jogo da autoconfiança. Para você aprender isso então, para a gente fechar essa nossa conversa, entra aqui em brainpower.com.br/confiança. É uma aula super bacana, uma aula de 1h30 para você aprender exatamente como você condiciona o seu cérebro. Mas a mensagem aqui é sobre vergonha. Espero que você de fato tenha aprendido. A gente falou de diversos pontos aqui sobre aonde a vergonha surge, por que ela surge, o que ela é, o que ela desperta no seu cérebro e alguns caminhos para você reverter. Se você gostou desse bate-papo, se você gostou deste assunto, se vergonha foi importante para você ou você gostaria de outros assuntos, aqui embaixo é o lugar de você deixar a sua palavra. Para a gente é super importante, cada mensagem, cada um deixa, para a gente é muito significativo. Inclusive, a gente pega ideias aqui de episódios que podem ser importantes para outras pessoas. No nosso podcast, eu citei e surgiu, por acaso, o assunto vergonha. E muitas pessoas gostaram, falaram, André, fala mais a respeito disso. Foi exatamente o motivo de a gente estar aqui juntos. Então, inclusive, se você quer ouvir mais a respeito do nosso podcast, entra aí, brainpower.com.br/podcast. Esse é o nosso podcast, você pode entrar lá. É sempre um bate-papo complementar ao que é trazido aqui e, obviamente, quanto mais o assunto é importante para você, mais vale a pena você também se aprofundar no que é trazido por lá, tá bom? Então, espero que você tenha gostado. Deixa o seu like aqui, se você está aqui até agora, deixa o seu like aqui, não custa nada, pra gente é super importante para levar essa mensagem para mais e mais pessoas. Tamo junto. No brain, no game. Até mais.